a unidade na diversidade, e o próximo estudo que nós dirigirmos, nós retornaremos e trataremos, mesmo que seja uma forma mais leve, a respeito dos dons, cada dom, seu respectivo sentido. A gente precisa entender algumas coisas importantes a respeito do que eu tenho falado aqui. A igreja, eu como igreja, tenho uma tendência de fazer a mesma coisa que a igreja de Corinto fazia: supervalorizar o respectivo dom em si. E o que Paulo está preocupado aqui nas epístolas aos Coríntios, ou principalmente nessa epístola, dos capítulos 12, depois o 13, depois o 14, não é tratar especificamente cada dom, mas é corrigir a divisão que havia na igreja, sentimento de superioridade por determinados chamados, considerados dons espetaculares. E a preocupação de Paulo aqui é estabelecer consciência na igreja, a origem do dom, a essência do dom e a finalidade do dom. Ele não está aqui para explicar os dons, ele está para tratar esses pontos, para fazer com que a igreja entenda que não importa se o dom que ela tem é um dom que vai aparecer, que vai mexer com as emoções, ou se o dom que a pessoa tem é um dom que não aparece muito entre as pessoas. Porque a origem é o Espírito Santo, a essência é espiritual, a finalidade é a unidade da igreja. Hoje trataremos então desse tema, unidade na diversidade. Eu quero começar aqui lembrando de Mateus 12, 25, quando o Senhor Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu estou iniciando com este versículo justamente porque isso tem tudo a ver com a epístola de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja dividida, era uma igreja carnal, era uma igreja infantil, era uma igreja que ficava promovendo o seu respectivo dom, cada membro, para pensar e anunciar ser mais espiritual do que os demais. É interessante porque em poucos lugares na Bíblia você vê a Paulo tratando, Pedro tratando, Tiago tratando, João tratando deste contexto, principalmente na enumeração ou as nomenclaturas dos dons. Tem sim, nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, se o Senhor quiser. Mas a grande questão é que a igreja que mais tinha problema é a que serve de base hoje para continuar dando problema entre as denominações. E dentro desse aspecto que vamos tratar hoje, eu quero convidá-lo a ler os primeiros 2 versículos, o 12 e o 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Leia comigo, por gentileza, esses 2 versículos em voz audível. Leiamos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo começa neste bloco, depois de ele falar a respeito dos temas que eu tratei anteriormente, da essência, da origem, essência e finalidade dos dons. Agora ele vai fazer uma analogia para explicar detalhadamente a finalidade. Agora ele vai estabelecer aqui uma analogia, e ele faz algo, é só de Deus mesmo, ele trata a igreja como um corpo, e essa analogia ela é perfeita.
Mas há algo muito importante que ele diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim com respeito a Cristo, também é assim. A igreja é uma só, formada no Espírito, com vários dons. É uma igreja. Sabe, umas coisas que continuam me deixando bastante preocupado, é que quando você encontra com um crente de uma outra igreja, nem sempre, mas a maioria das vezes, ele está com a Bíblia na mão, vestido como crente, ele passa perto de você com uma Bíblia na mão, vestido como crente, mas ele não olha na sua cara. Ele olha para frente, ele passa como se não tivesse ninguém perto dele, porque a visão é de outra denominação, então não faz parte da minha, não é do meu, não é do aprisco de Jesus. Então deixa de ser uma. Aí ficamos presos em denominações. Não, a minha é melhor que a sua. A minha é melhor que a sua porque a minha fala em línguas, tem poder, aqui o culto fica mais quente, pega fogo. Não, a minha é melhor do que a sua, porque a minha ora mais do que a sua. Não, a minha é melhor que a sua, porque a minha tem mais Bíblia do que a sua. Não, a minha é melhor, a minha é melhor, a minha é melhor. E Cristo fala assim: tudo isso é de vocês, então não é minha. Se é de vocês, então não pode ser minha. E o que Paulo está dizendo aqui, num contexto de corpo local, e eu estou aplicando isso denominacional, é justamente essa visão, mas também acontece no corpo presente do local. Nós somos levados a entender que algumas pessoas não podem sair da igreja, porque fariam muita falta, enquanto outros, pode sair que não faz muita falta. Quem disse que não? Quem disse que não? Você já experimentou visitar no hospital alguém que está para amputar parte do seu pé? Eu já estive. A dor, a tristeza daquela pessoa, porque teria que amputar parte do seu pé. Eu também relutaria se tivesse que amputar um dedo. Por quê? Porque é um corpo. E assim como é um corpo, também a igreja é uma. Só que tem uma coisa muito especial que Paulo diz aqui e que nós precisamos entender. E aí já começa a atacar aquela visão de dons. O meu dom é esse. Olha para mim. Olha, eu sou o mais importante. Olha para mim. Olha o que ele diz. No final do versículo 13, ele vai dizer assim: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vejam bem, habilidade natural não é dom espiritual. Vou repetir. Habilidades naturais não são dons espirituais. Dom espiritual é concedido após a conversão, é dado pelo Espírito, ele é espiritual e tem uma finalidade espiritual. Vamos tratar disso então na próxima quarta-feira mais detalhadamente. Mas aqui está dizendo que este Espírito, como que a igreja torna-se um só corpo, ou uma igreja? É porque o mesmo Espírito entra dentro de nós. Ele entra, não é uma coisa que me dá uma cobertura. Não é alguém que vai estar ali ao meu redor. Mas ele faz agora parte da minha essência. Se eu fui convertido pelo Espírito Santo, não importa se eu tenha 20 dons. Mas se o meu irmão, que foi também convertido pelo Espírito e tem apenas um dom, e dos meus 20 dons, a maioria é
classificado pela população como um dom espetacular. Eu falo em língua, eu curo, eu faço acontecer. Já o outro não, já o outro tem o dom de contribuir. Só que o dom de contribuir foi dado pelo mesmo Espírito que deu o de curar, o de profetizar, o de ser mestre. Então a grande questão aqui é, a igreja é uma só, não importa qual dom você tenha e quantos dons você tem. Então já joga por terra qualquer possibilidade de exaltação. Se eu tenho alguma coisa, eu não a tenho pelo fato de ser mais inteligente, pelo fato de ter frequentado uma escola melhor ou de ter frequentado escola. Eu tenho porque o Espírito Santo do Senhor entrou no meu coração, mudou a minha natureza e fez de mim um membro deste corpo que é a igreja. Agora vamos mais para a nossa leitura, porque isso é muito importante, dos versículos 14 até o 20. Vamos ler. Veja bem, se você quiser falar, perguntar, fique à vontade, só você manifestar aí, tá bom? Vamos ler juntos novamente, 14 a 20. Leiamos. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O que Paulo está querendo dizer nessas afirmações? Ele está dizendo que só é corpo se tem vários membros. Só é igreja se tem vários membros. Por isso ele diz, mas porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não, você é do corpo. Eu não sou olho, então não sou do corpo. Não, você é do corpo. Aí ele diz, se todo mundo fosse olho, não seria um corpo, seria um grande olho. Já imaginou se a igreja fosse o olho, daqui é Lins? Como é que chama a filhinha? Lins, né? Se todo mundo fosse o olho como o olho da Lins, aquele grande olhão, né? Azul, cristal. Não seria corpo. Já imaginou a hora que esse olho coçasse? Quem queria coçá-lo? Já imaginou quando esse olho dormisse mais um pouquinho e fosse tomado por aquela massinha que cobrisse o olho, e aí de repente você sente nos cílios aquela remelazinha do olho, e você fica para tirar aquilo, mas não tem mão para tirar, não tem dedo para tirar, precisa da mão, precisa do dedo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, só é corpo se tem membros. Se tem só um membro, não é corpo. Pensa comigo. Já imaginou se alguém desaparece e de repente se encontra um dedo?
Aí você diz, encontramos o corpo do fulano de tal. Cadê? Está aqui, o dedo. Não, isso não é o corpo. Isso é o dedo. Isso é para aplicar a questão da igreja. A igreja não funciona se todo mundo for pregador de sermão. A igreja não funciona se todo mundo for diácono, se todo mundo for presbítero, se todo mundo for da SAF, se todo mundo for da UPH. Não funciona. Tem que ter aquele que faz uma coisa e aquele que faz outra, e juntos trabalham. Então o que ele está dizendo nesse bloco é que não há corpo sem os membros. Por isso é necessário que na igreja haja diversidade de dons. Porque se houver um dom só, não é corpo de Cristo. Vamos seguir mais. Nós estamos aqui no versículo 20. Leremos agora até o versículo 26. Leamos. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem, ou o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus, preste atenção nessa palavra, coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Eu não sei se você é o irmão mais feio da sua casa. Aí quando alguém chega e começa a elogiar, chega perto do seu pai e sua mãe e diz: rapaz, mas seu filho tal é bonito, hein? E não fala nada de você. Você fica feliz? Não dá muita felicidade não, né? Mas o corpo não funciona assim. Você já viu quando alguém chega e fala assim com você: rapaz, apesar da sua orelha ser de abano, mas os seus olhos são lindos. Aí a orelha chega e faz assim, ó, de alegria. Ele falou, apesar das orelhas, seus olhos são lindos, mas quando exaltou um membro do corpo, até a orelha que não foi exaltada se manifestou com felicidade, com alegria. Isso é corpo. Então ele está dizendo nesse bloco aqui, antes ele disse a respeito de a igreja é como um corpo. Tem que ter muitos membros, se não tiver muitos membros, não é corpo. É só um grande membro. Agora ele está dizendo que há uma relação interdependente ou de dependência mútua no corpo. E ele está dizendo que se há tristeza, todos choram, se há alegria, todos festejam. Se você tropeça, todo o corpo sente. Se aplica um remédio e tira a dor, todo o corpo regozija. A grande questão é essa: isto é corpo, isto é igreja. Não importa se o irmão ou a irmã foi quem recebeu um dom que vai aparecer mais. Não importa se Deus colocou o Rick, deu ao Evandro, deu ao William, deu ao Natan, deu os instrumentistas todos aqui da igreja, Rian, todos aqueles que tocam, Ramon, todos os instrumentos aqui. Agora a mim, ele me deu força para carregar a caixa, porque eles vão tocar lá na praça, vou evangelizar, e eu tenho facilidade para carregar e montar o som para eles. Não importa. Não importa se as pessoas vão ver eles tocando e nem verão eu depois recolhendo as caixas e trazendo para a igreja. Não importa, isso é corpo.
Paulo diz que existem até membros que são desonrosos, usando então as partes íntimas, que são revestidos de honra, ou seja, são cobertos, são protegidos, porque eles também são importantes no corpo. Assim ele está dizendo que na igreja, qualquer um membro é tão importante quanto os demais. Às vezes somos levados a pensar da seguinte forma: oração poderosa, pastor, se não me visitar e não orar, não adianta o Rick, não adianta o Juan ir lá orar. O Juan foi, o Rick foi, o Sonildo foi, a Nina foi, a dona Creuza foi, encheram a casa da pessoa, oraram, mas o pastor não foi orar, então não serve, tem que ser o pastor, porque ele é o pastor, ele é o primeiro. Depois dos pastores, se caso não puder ir, os presbíteros. Se caso os presbíteros puderem, aí vão os diáconos. Vão rebaixando, né? Como se isso fosse uma hierarquia. E no corpo de Cristo não tem isso. No corpo de Cristo não existe um melhor do que o outro. Todos recebem dons diferentes, e esses dons têm uma finalidade. Eu vou servir aquele que tem um dom, e eu vou ajudá-lo com o meu dom. Ele vai ajudar o outro com o dom dele, que vai ajudar a mim com o meu dom. E juntos vamos trabalhar. Esta é a finalidade de Paulo escrever aos Coríntios, capítulo 12. Ele está trabalhando aqui a questão de uma ordenança da igreja, assim como foi o corpo. Olha só como ele usou a expressão, e eu chamei a sua atenção para isso. Ele diz assim: para que coopere o corpo entre si. Ele coordenou, ele fez com que um membro no corpo trabalhasse para o outro membro do corpo, que trabalhasse para o outro membro do corpo, que trabalhasse para o outro membro do corpo, que trabalhasse para o primeiro membro do corpo. Ele chega a dizer o seguinte: a cabeça pode ter maravilhas de ideias, mas se o pé não colaborar... Eu já fiz uma brincadeira com vocês aqui há bem tempo. Você já imaginou uma coisa? Hoje está em moda a greve, né? Qualquer um está insatisfeito, faz greve. Satisfeito, vai greve. E aí você começasse a descuidar da sua mão. Ah, vou cortar a unha não. Estou usando luva mesmo. Agora eu vou escovar meu dente bem escovadinho, vou passar um branqueador no dente, vou no dentista, vou caprichar e tal, aparelho, né? Normalmente quem usa aparelho gosta de fazer uma coisa assim. Eu não sei o porquê, mas parece ser gostoso. Não sei, acho que vou experimentar isso. Aí você vai e diz: vou caprichar no dente, vou escovar meu dente 3 vezes, 5 vezes, aí, mas a mão não vou cuidar dela. Mas o que está em moda agora? Greve. E aí você trabalha, suja a mão, põe uma luvinha, aquela unha toda suja, não está caprichando com a mão, você está ali, aí você, agora eu vou almoçar. Aí você vai, a mão espera, você servir, vai lá, serve o prato, coloca o prato na mesa. Quando você coloca o prato na mesa, sobe a plaquinha, as mãos, estou de greve. Aí você querendo comer, querendo levar o braço, e a mão fala: não vou não. Se você quiser comer, você tem que meter a boca lá e comer. Ou, você já imaginou você ensaboado, depois de molhar, ensaboar, para enxaguar, a hora que você afasta da água um pouquinho assim, os seus pés dizem assim: estou cansado, vou lá agora não. Não vou agora não. Mas não tem isso no corpo. Não tem isso. O pé, que às vezes não é tão bem tratado como as mãos, ou como os órgãos que são mais visíveis, eles cooperam, eles vão, eles fazem, porque o papel de todos os membros é serviço, operação em conjunto. Isto é a igreja do Senhor Jesus. Daí então,
os versículos 27 a 30. Ele diz: ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todas? Não. Cada um fazia a sua parte. Eu não sei qual a razão. Alguns comentaristas pensam que a enumeração, aqui a classificação aponta para a prioridade dos dons. Justamente combatendo aquilo que a igreja de Corinto estava fazendo. Porque a igreja de Corinto tinha uma sede gigantesca por falar em línguas. Porque era a classificação, assim como é hoje, do batismo com o Espírito Santo, uma igreja cheia de poder. E vou dizer uma coisa, não se iludam, existe uma diferença gigantesca aí e uma dificuldade para a identificação do que é falar em línguas. A gente vai tratar disso a partir de quarta-feira que vem. Existe uma diferença muito grande daquilo que é Atos dos Apóstolos, aquilo que estava acontecendo em Corinto e aquilo que acontece hoje. Tem uma diferença gigantesca. Algumas coisas não têm razão de ser. Vamos ver isso com tranquilidade nas próximas quartas-feiras. Mas eu quero tratar com você aqui justamente isto. Veja bem, Paulo está dizendo assim, se tem alguma coisa que é prioritário, é a questão, primeiro, da doutrinação. Aquilo que é fundamento. E este fundamento, ele não pode ser dado a não ser pelos apóstolos e profetas. E aí, então, você tem o texto que a Nina leu na abertura da plenária da SAF, domingo, às 17 horas e quase 30 minutos, por aí. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, ou nas doutrinas dos apóstolos. Se você vier na próxima quarta-feira, você saberá por que o dom de apóstolo acabou. Os que tem hoje são falsos. Eu vou provar para você pelas Sagradas Escrituras. Ele está dizendo aqui que cada um recebe o seu dom e todos os dons têm que ser usados para uma finalidade, que é a edificação da igreja, que é a glória de Deus. Aí ele encerra com o versículo 31. Vamos ler todos juntos, aqui bem alto, então, o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Preste atenção nisso. Então tem dom melhor que o outro? O que Paulo quis dizer com melhores dons? Seriam dons de mais prioridade? Talvez. Seriam dons que no momento são mais necessários? Talvez. E fugindo um pouco da visão dos meus amados irmãos, até mesmo reformados, a minha interpretação para buscar com zelo os melhores dons, sim, tem um caráter de aquilo que é mais edificante. Por exemplo, falar em língua não é edificante para a igreja, como a pregação, como o ensino.
Pode ter essa conotação? Pode. Então, não vou jogar fora a interpretação dos meus colegas lá, dos meus irmãos, que são muito mais estudados do que eu. Mas eu entendo buscar com zelo, é você ter sede disso, buscar isso no Senhor, para compreender, em primeiro lugar, qual é o seu dom. O que o Espírito Santo lhe concedeu, para que haja um discernimento bem claro daquilo que foi lhe dado. E, em segundo lugar, qual é a finalidade do exercício do dom, a base do exercício do dom, que está no capítulo 13, que a Cidinha gosta. Capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios. Porque ela já falou aqui em público que ela gosta desse capítulo, que é a questão do amor. O que entendo buscar com zelo tem sim a questão de um dom ou de dons que são mais necessários, mas em se tratando do que Paulo está falando e está corrigindo na igreja, para mim é muito mais um contexto de me esforçar para identificar o dom que eu tenho e trabalhá-lo simplesmente na base do amor. Porque qualquer dom exercido fora do amor não tem sentido nenhum, não é espiritual e não faz parte desses dons elaborados aqui no capítulo como dons oferecidos pelo Espírito Santo. Então, na minha compreensão, você tem muito mais esse sentido. Por isso ele diz assim, olha, eu estou falando para vocês, vocês estão preocupados em demonstrar dons, mas está faltando uma coisa muito importante na vida de vocês, que é o amor. Não adianta você falar em língua, você curar, você servir, você pregar, você cantar, você fazer aqui A, B ou C, se você não tiver amor. É por isso que ele vai dizer ainda, ele não está falando que fale a língua dos anjos. Ainda que é um exagero. Não é que tem pessoas que têm o dom de falar a língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, e aí então a gente vai tratar um pouquinho disso quando a gente vai tratando dons de língua lá na frente, ainda que você fale os dons de língua, que seria o idioma humano, e também, ainda que falasse a língua de anjos, se não tiver amor, não adianta. Ainda que você pegue os seus bens, que coisa bonita, né? Olha, fulano pegou toda a sua riqueza e distribuiu com os pobres. Mas se ele não fez isso por amor, nada disso adianta. Se alguém está para ser condenado, ele diz, não, eu morro no lugar dele. Se não for por amor, nada disso adianta. O amor é a base, o amor é a sustentação, o amor é o azeite que lubrifica as engrenagens do exercício dos dons. Você pode fazer as mesmas coisas que os outros fazem, se não tiver amor, não será um dom espiritual. Então, por isso eu entendo esta parte como esta finalidade de funcionamento na igreja. Eu não preciso ter ciúme da Damares, que não precisa ter ciúme da Camila, que não precisa ter ciúme do Evandro, que não precisa ter ciúme da Dona Ledir, que não precisa ter ciúme da Thalita, que não precisa ter ciúme um do outro, porque cada um vai fazer a sua parte, porque somos o corpo. Não há ciúmes no nosso corpo. Não há. Você já viu alguma vez um membro reclamar do outro? Já? Ou não? Bom, eu não. Pelo contrário, gente, às vezes eu estou deitado lá e de repente a minha mão vai e faz assim, ó, carinhando o meu cabelo. Ou às vezes dá aquela coceirinha que você vai lá. Ou um incômodozinho que vem assim, aí você vai e tira.
Tem uma coisa que eu faço. Eu deito à noite, depois de ficar calçado o dia todo, tomo um banho, vou deitar, e quando eu deito, eu faço com o pé assim, ó. Aí dá aquele estalo. Tac, tac. Que delícia. E tem uma coisa. O ouvido não fala assim, para com isso, estou querendo dormir. Não fala. Mas todo o corpo sente o bem-estar de um membro. A igreja precisa ser unida dessa forma. Veja bem, não existe aqui um dom que tem que cuidar de todo o corpo. Presta atenção nisso. O pastor não me visitou. Aqui está dizendo que é um corpo. E às vezes a mão vai ficar ocupada e precisará da outra mão. Às vezes as mãos estarão ocupadas e precisarão dos pés. Quem aqui viu uma reportagem de uma jovem senhora casada que não tem os dois braços e que cuida da sua casa sozinha, lava a louça e tirou a habilitação para dirigir? Adaptou o carro e ela dirige só com os pés. Às vezes, a gente precisa entender que a igreja é um corpo. Não é o que a presidente da SAF não fez. Eu posso fazer. A Thalita precisa entrar para a SAF. Porque se ela entrar para a SAF, a gente vai marcar reunião plenária todo domingo. Ela poderá ir pouco para Martins Soares. Não é porque nós queremos que você fique presa, é porque nós amamos você e queremos sua presença aqui. Mas a sua mãe agora fala assim, para com isso, deixa a Thalitinha vir para cá. Se o Juan não está importando, deixa vir. Mas aí, Marília, já convidou ela para ser da SAF? Não, que absurdo, Marília. Você como presidente da SAF ainda não... Mas por que eu não posso chegar para ela e convidar? Gente... Alguém aqui já visitou a dona Damares? Vocês não foram, liderança da igreja não foi visitar a dona Damares? Você foi? Não, não é a minha responsabilidade. Eu não sou pastor da igreja. Eu não sou presbítero. É coisa de diácono. Não, nós somos um corpo. Eu não preciso esperar o Rick fazer, a não ser que eu não saiba fazer o que o Rick sabe fazer. Mas eu posso fazer. É essa a finalidade do corpo, é essa a finalidade dos dons na igreja. Perceberam que não tem muita coisa a ver com aquilo que as pessoas ficam brigando? Tem a ver com a funcionalidade da igreja? Aguarde um pouquinho que na quarta-feira a gente começa a tratar, embora não seja esse o foco, mas vamos tratar aqui da identificação dos dons na próxima quarta-feira, pelo menos começar, tratar deles na próxima quarta-feira. Tem alguma pergunta, alguma contribuição? Não havendo, vamos encerrar. Vamos, aqueles que podem se colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar para que a gente tenha essa visão de corpo. Eu não sei qual parte do corpo você é, no corpo de Cristo. Eu não sei se você é o olho, se você é o nariz, se você é o olfato, se você é a língua, se for a língua, seja uma língua abençoadora. Se for o ouvido, ouça coisa que edifique. Se for a mão, haja para trabalhar. O pé, não importa. Se você é o dedinho mindinho, não importa. Você é importante no reino do Senhor. E, inclusive, eu não falei aqui, mas aqui tem assim, membros fracos, ou seja, lá no original, doentes. Até mesmo aquele membro que tem algumas dificuldades, ele também é importante no meio da igreja. Na igreja não existe primeiro, segundo e terceiro lugar. Na igreja existe Cristo e o resto. Somos nós o resto. Um resto maravilhoso. Um resto redimido. Mas só Cristo está no trono. Só Ele já conquistou. Tem um hino que a gente canta aqui, é a coroa conquistar. Não vou entrar em detalhe, mas para mim a coroa já está conquistada. E eu não conseguiria conquistá-la de forma alguma. Ela já está conquistada por mim, guardada para mim. E para você também, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor,
Receba, Senhor, a nossa oração. Nós queremos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração de tal maneira que a importância daquilo que eu faço não está naquilo que eu faço, mas na origem daquilo que eu faço, que é o Espírito Santo do Senhor no meu coração. Eu quero servir ao Senhor da maneira como Tu queres. Quero que cada um aqui nesta noite também sirva ao Senhor da maneira que Tu queres. Que cada um exercite, que cada um realize, que cada um opere aquilo que Tu deste para cada um operar, não mais e nem menos. E que a igreja toda seja edificada. Que a igreja toda seja abençoada. Tira de nós qualquer sentimento de inferioridade ou superioridade. E coloca-nos o sentimento de dependência mútua e de dependência suprema do Senhor. É a nossa oração